Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 26 de agosto. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, buscando a tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que ao abrirmos a tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine e nos corrija naquilo que nós precisamos. Queremos ser aperfeiçoados em Jesus, queremos crescer no conhecimento e na semelhança com Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, um feliz sábado para todos vocês. A mensagem que Deus colocou na nossa mente para hoje é a serpente do deserto. E nós vamos começar lendo João capítulo 3. Abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 3 e os versos 14 a 17. Interessante que o principal verso da Bíblia, poderíamos dizer que João 3,16 é a síntese da Bíblia inteira. Se toda a Bíblia fosse perdida e ninguém tivesse acesso à palavra de Deus, mas se sobrasse somente o texto de João 3,16, seria o suficiente para converter almas, para levar as pessoas aos pés de Jesus. E interessante, queridos, assim como nós decoramos João 3,16, muitas vezes nós passamos por alto o verso 14, o verso 15 e o verso 17. E nós queremos ler com vocês agora do verso 14 ao verso 17. Vamos ler juntos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Que mensagem profunda João escreveu aqui no capítulo 3 e no verso 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto. O que tem a ver Jesus Cristo com a serpente? A serpente na Bíblia é símbolo de Satanás, é símbolo do pecado. Mas, queridos, Jesus Cristo veio e se tornou um de nós, encarnou, ligando-se a você e a mim por laços eternos. E ele veio com um propósito. Ele veio para se tornar pecado no nosso lugar. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Por isso, lá no deserto, todo aquele que olhava para a serpente era salvo, era curado. E assim também, João está dizendo que Jesus Cristo se fez pecado, não simplesmente para agradar a Satanás, não simplesmente para se tornar pecado, mas ele se fez pecado para nos salvar. Todo aquele que olha para Jesus Cristo, aquele Cristo pendurado na cruz do Calvário, e crê nele, e aceita o sangue dele derramado na cruz, é perdoado porque Jesus assumiu os nossos pecados. De fato, ele não fez de conta que assumiu os nossos pecados. Ele incorporou os nossos pecados. Ele se tornou pecado na cruz. Imaginem, queridos, a profundeza desta mensagem que está escrita aqui em João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Assim como todos que olhavam para a serpente lá no deserto se salvavam, eram curados, assim também todos que olham. Qualquer pessoa, homem e mulher, qualquer que tenha sido a sua vida de pecados, não importa, se você olhar para Cristo na cruz do Calvário e confiar nele, como o ladrão na cruz, que olhou para ele e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este ladrão está salvo, ele foi perdoado. Você e eu somos perdoados, somos salvos, se crermos em Jesus Cristo. E agora o verso 15 diz: para que todo aquele que nele crê, não tem discriminação, não tem predestinação de alguns para perdição e outros para a salvação. Não, meus queridos, todos nós que nascemos neste planeta, nascemos predestinados para a salvação. Deus proveu salvação para todo aquele que nasce neste planeta, na família humana.
Por isso que diz aqui, para que todo aquele que nele crê. Jesus Cristo veio para salvar todos. E por que todos não vão se salvar? Porque a maioria não aceita Jesus Cristo. A maioria não crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se você crer, se você vier a Jesus Cristo, se você confessar a Ele os seus pecados, você está perdoado e você está salvo. Aleluia e aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora, na sequência, vem o maravilhoso, o poderoso verso de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, de novo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso, meu querido irmão? Minha querida irmã? Nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos que olhar para a cruz de Cristo, este Filho de Deus, que na cruz se tornou serpente. Mas como, pastor, ele se tornou serpente? Jesus se tornou pecado na cruz. Simples assim. O pecado é Satanás. E Jesus, ao se tornar pecado na cruz, morreu pelos nossos pecados, esmagando a cabeça da serpente. Meu querido irmão, aqui diz o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. A missão de Jesus não era condenar o mundo, repreender o pecador, criticar o pecador. Não, ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que mensagem preciosa! Quem crê nele não é condenado. Aleluia! Diga e repita, aleluia! Aquele que crê nele não é condenado, porque Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu querido irmão, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário. E todo aquele que olha para ele é salvo. Jesus foi levantado, ali se fez pecado, na cruz Jesus incorporou os nossos pecados, Jesus morreu a morte que nós merecíamos, morreu por nossos pecados para que ele nos possa perdoar, purificar, restaurar-nos para si mesmo. Essa é a verdade mais importante na palavra de Deus. Se você, meu querido irmão, entendeu isso, mesmo que não entenda as profecias de Daniel e Apocalipse, mas se você entendeu esta verdade e abraça esta verdade, você está salvo. Aleluia! Mateus 1:21 diz, e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa era a missão de Jesus, salvar-nos dos nossos pecados. E Isaías 53, verso 6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus morreu por todos os povos, todas as nações, tribos e línguas. Todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Na meditação matinal Fé, pela qual eu vivo, na página 98, parágrafo 1, diz assim, odiando o pecado com ódio perfeito. Jesus odiou o pecado com ódio perfeito. Todavia, acumulou sobre a sua própria alma os pecados do mundo inteiro. Sem culpa, sofreu o castigo do culpado. Inocente, ofereceu-se, todavia, como substituto do transgressor. A culpa de todo o pecado fazia sentir o seu peso sobre a divina alma do Redentor do mundo. Os maus pensamentos, as palavras más, as más ações de todo filho e de toda filha de Adão, todos nós pecadores, exigiam que a retribuição caísse sobre Jesus, pois tornara-se substituto nosso. Conquanto não fosse dele a culpa do pecado, o seu espírito foi ferido e dilacerado pelas transgressões dos homens. E aquele que não conhecia pecado, tornou-se pecado por nós. Se fez pecado na cruz. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus nele.
Fé pela qual eu vivo, página 98, parágrafo 1. Jesus sentiu, de verdade, todos os nossos pecados e experimentou a culpa por todos eles. E Ele realmente quer nos fazer justos, homens e mulheres justos, justificados e santificados nele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, mas ele se tornou pecado na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Tivesse Satanás podido induzir Cristo a se render à mais leve tentação, tivesse Satanás podido levar Cristo por um ato ou por mesmo um pensamento a manchar a sua perfeita pureza, o príncipe das trevas, Satanás, teria triunfado sobre Jesus Cristo e teria ganho para si toda a família humana. Mas, embora Satanás pudesse angustiar, não poderia contaminar. Ele poderia causar agonia de Jesus, mas não envilecimento. Ele tornou a vida de Cristo uma longa cena de conflito e provação. Isto está em Profetas e Reis, página 360, parágrafo 3. Ele, Isaías 53, verso 7. Ele, Jesus, foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. No comentário bíblico, volume 5, na página 1082, diz assim: nas suas horas finais, enquanto carregava a cruz, Jesus experimentou em toda a sua plenitude o que o homem deve experimentar quando lutar contra o pecado. Jesus sabe quão difícil é a luta contra o pecado, porque ele lutou contra o pecado. Ele sabe do seu sofrimento, meu querido irmão. Ele sabe de quão difícil é você viver em plena comunhão com Jesus Cristo, sendo tentado por Satanás o tempo todo. Jesus compreendeu quão mal pode chegar a ser um homem ou uma mulher quando se rendem ao pecado. Apercebeu-se das terríveis consequências da transgressão da lei de Deus, pois pesava sobre ele a iniquidade de todo o mundo. Por isso, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, diz assim: levando ele, Jesus mesmo, em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, você e eu precisamos ser mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras e pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 2, 24. Queridos, aqui não diz que pelas suas pisaduras talvez sejamos sarados. Aqui nos dá a certeza, pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia! Enquanto o pecador está ainda distante da casa paterna, assim como o filho pródigo, enquanto o pecador está longe da casa paterna, esbanjando os seus bens em terra estranha, o coração do pai, representado ali na parábola do filho pródigo, o coração do pai anela por ele. E cada desejo de voltar para Deus, despertado na alma do pecador, não é senão o terno insistir do Espírito Santo, solicitando, suplicando, atraindo o extraviado para o coração do amor do seu Pai. Meu querido irmão, Caminho a Cristo, página 54. Em Jeremias, capítulo 31, verso 3, diz: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. O amor de Deus nos atrai. Jesus é um grande imã. E esse imã mundial, universal, que se chama Jesus, com seu magnetismo cheio de amor, ele nos atrai para o pé da cruz. Muitos filhos não tiveram o privilégio de experimentar o amor de um pai amável, bondoso. Muitos não tiveram um pai amável, bondoso, cortês e gentil. Pode ser que você tenha sido rejeitado pelo seu próprio pai, abandonado pelo seu próprio pai, abusado pelo seu próprio pai. E, portanto, você acha difícil acreditar que Deus realmente nos ame e nos deseja salvar? Mas, meus queridos,
A Bíblia mostra a Deus como nosso Pai. Tenha sido seu pai terrestre, bom, amável, caridoso, gentil e cortês, ou tenha sido seu pai terrestre, abusivo, um pai que te abandonou, não importa. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Pai Celestial é um pai de amor, que não abandona os seus filhos. Eu li a história de uma teóloga, professora de teologia. Esta mulher tinha dificuldade para fazer a oração do Pai Nosso. Professora de teologia, ensinava a Bíblia para os alunos, mas ela dizia: eu não consigo orar a oração do Pai Nosso, porque eu tive um pai abusivo, um pai ruim, um pai que me abandonou. E eu não consigo iniciar a oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Queridos, muitos têm uma imagem muito negativa do Pai. Mas Jesus Cristo veio para quebrar esta imagem negativa que Satanás criou do Deus Pai. Jesus veio mostrar o Pai de amor. Porque Jesus não morreu na cruz para aplacar a ira do Pai. Não, Jesus morreu na cruz para mostrar o amor do Pai por você e por mim. Através de Jesus Cristo estamos sendo reconciliados com o Pai. No maior discurso de Cristo, página 105, parágrafo 1, diz que o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus é conhecer e crer no amor que Ele tem por nós. Crer neste amor que o Pai Celestial tem por nós, pois é mediante a atração do seu amor que somos levados a Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo chegamos ao Pai. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Mediante um agente tão invisível como o vento, o Espírito Santo, está Cristo continuamente a operar no coração seu e meu, pouco a pouco, sem que possamos perceber. Produzem-se impressões feitas pelo Espírito Santo, atraindo-nos para Cristo. Estas impressões podem ser causadas mediante o Espírito Santo ao estarmos lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra de um pregador. De repente, ao chegar o Espírito Santo com mais direto apelo, a alma se entrega alegremente a Jesus, e isto é chamado por muitos como repentina conversão. Mas não, queridos, não é uma repentina conversão, é o resultado de um longo processo de conquista efetuado pelo Espírito Santo, um processo paciente e prolongado. O Espírito Santo está sempre trabalhando em você e em mim, atraindo-nos para Jesus Cristo. Jesus é um grande ímã que possui um magnetismo que atrai a todos. Não resista à sua atração, meu querido irmão. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. O seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito Santo de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Desejado de todas as nações, página 114, parágrafo 5. E agora, em Parábolas de Jesus, página 188, diz: Cristo salvará a cada um que se queira deixar redimir do abismo, da corrupção e dos espinheiros do pecado. Jesus salvará cada um que queira sair da corrupção, do abismo da corrupção e dos espinheiros do pecado. Você quer, meu querido irmão? Você quer sair do abismo da corrupção e dos espinheiros do pecado? Estenda a sua mão e clame pelo nome de Jesus. Ninguém se perde clamando pelo nome de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus. Ninguém se perde. Existe salvação para todo aquele que vem a Jesus Cristo. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O caminho está limpo para todos aqueles que escolhem ouvir, arrepender-se e crer.
todo o céu espera a cooperação dos pecadores e a única barreira que se levanta no caminho é uma que somente a pessoa pode tirar, a sua própria vontade. Você tem que querer. A sua vontade tem que ser colocada ao lado de Jesus. É preciso submeter-se à vontade de Deus e, através do arrependimento e da fé, vir a Jesus em busca de salvação. Ninguém será forçado contra a própria vontade. Mas se você deseja ser salvo, você será salvo. Venha a Jesus Cristo. Responda a esta atração que vem da cruz do Calvário. Cristo atrai, mas nunca obriga a homem ou a mulher nenhum. Cristo atrai, mas não obriga. Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação colocada à sua disposição, meu querido irmão. Se não percebermos que estamos perdidos, será impossível se salvar. Vou repetir. Se não percebermos que estamos perdidos, será impossível se salvar, pois só valoriza a salvação quem se sente perdido. As virgens loucas, as virgens tolas da parábola das 10 virgens, assim como Nicodemos, assim como os mornos da igreja de Laodiceia, assim como nós mesmos, todos nós pensamos possuir um relacionamento bom, ótimo com Jesus, mas nós precisamos entender a nossa verdadeira condição espiritual. Porque Laodiceia diz: rico sou, de nada tenho falta. E Jesus diz: e não sabes que és um pobre, miserável, cego e nu? Veja, nós temos que, aos pés de Jesus, descobrir nossa verdadeira condição espiritual. Deus sabe quais são as virgens loucas e quais são as virgens prudentes. E Ele tenta chamar a nossa atenção para nos salvar. Dia após dia, nossa consciência está nos falando: estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Deus sabe que se nos dispusermos a sentar e a buscar de forma séria, entender o plano da salvação, vamos perceber nossa condição de mornos e perdidos. E então Jesus diz: eu vim buscar e salvar os perdidos. É a você. É você, meu querido irmão, que se sente perdido, que Jesus veio buscar e salvar. Existe só um jeito de alcançar o verdadeiro conhecimento do próprio eu. Precisamos olhar para Jesus. É a falta de conhecer a Cristo que faz com que tenhamos em tão alta conta a nossa própria justiça. Quando a pessoa está longe de Jesus, ele pode se achar bom, como Nicodemos se achava bom. Mas na presença de Jesus, falando para Nicodemos: você precisa nascer de novo, ele caiu em si e foi convertido, rendeu-se a Jesus e se salvou. Longe de Jesus, você se acha um bom marido, um bom cristão, um fiel adventista, mas, queridos, aos pés de Jesus aparecem os nossos defeitos. Próximos da santidade de Jesus Cristo aparecem os nossos defeitos, mas não nos desesperamos, porque também vemos o amor e a misericórdia de Jesus e a mão de Jesus sendo estendida para nos salvar. Ao contemplarmos a pureza e excelência de Jesus, veremos a nossa fraqueza, nossa pobreza, nossos defeitos, como realmente são. Ver-nos-emos perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria, como qualquer pecador. Veremos que, se afinal formos salvos, não será pela nossa própria bondade, mas pela graça infinita de Deus. Parábolas de Jesus, página 79, parágrafo 2. Meu querido irmão, é o Espírito Santo que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, em João 16:8 diz: e quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós fazemos algo errado, como por exemplo, enganar ou contar uma mentirinha, nós somos fortemente convencidos de que aquilo é pecado e sabemos que temos que confessar e corrigir este erro. Esses são pecados bem fáceis de ver. Mas o que falar dos pecados do coração? Quais são os pecados do coração? A inveja,
o ciúme, o ressentimento, a irritação, a impaciência, o orgulho, são pecados que os outros não enxergam, mas estão dentro de nós. Os pecados do coração são os mais difíceis de vencer. Geralmente, quando, como pais, nos irritamos com os nossos filhos, quando gritamos com os filhos, geralmente vamos culpar as crianças que nos irritaram, que nos tiraram do sério. Isso é uma forma de nos justificar, jogando a culpa nos outros. Isso já aconteceu com você? Quando ficamos impacientes, irritados, nervosos, sempre é a outra pessoa que merece ser culpada. Nós raciocinamos mais ou menos assim. Foi porque me irritaram que eu agi dessa forma. Ou foi porque as crianças fizeram algo que eu não gosto, por isso eu fiquei nervoso. Sempre culpando alguém, sempre arrumando desculpas para os pecados do coração. Somente quando nos dedicamos ao estudo da Bíblia, aos livros do Espírito de Profecia, principalmente o Desejado de Todas as Nações, e ali meditamos em Jesus, então Deus é capaz de nos convencer dos nossos próprios pecados do coração. Os pecados do coração, o Espírito Santo vai nos convencer de que não temos o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Deus. É o Espírito Santo que nos convence, e é o Espírito Santo que também nos dá o fruto do Espírito Santo, que são os traços de caráter de Jesus. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado, sentimos a nossa necessidade de perdão. Ninguém senão os contritos são perdoados, mas é a graça de Deus que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades e nos ajudará. Meu querido irmão, reconheçamos a nossa culpa, a nossa necessidade da justiça de Jesus. Em Jeremias 3, versos 12 e 13, é um apelo dizendo: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Volta, ó rebelde Israel. Homens que professam ser seguidores de Cristo descem a um baixo nível, sempre lamentando suas deficiências, mas jamais sobrepujando a Satanás e calcando Satanás debaixo dos pés. Culpa e condenação constantemente sobrecarregam a alma, e o clamor destes pode ser: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Quem pode nos livrar? Jesus. Por isso Paulo diz lá em Romanos 7, graças dou por Jesus Cristo, nosso Salvador. Você, meu querido irmão, você pode se rebatizar quantas vezes você quiser, mas não é o batismo que remove o fardo da culpa. Temos que nos achegar à cruz de Cristo, depor o fardo aos pés de Jesus. Precisamos conhecer Jesus e meditar nele diariamente para assimilar a sua mente e o seu caráter. Se você ficar impaciente ou irritado com alguém, não os culpe, mesmo que eles tenham feito algo errado para você. Reconheça sua culpa por você não ter representado Jesus da forma correta. Se os seus filhos são desobedientes, eles não precisam de pais zangados, precisam de ajuda e oração. O poder de Deus não vai funcionar quando você disciplinar os seus filhos com raiva ou com gritos. Se você não usar os métodos de Jesus, não vai funcionar. Muitas vezes os pais culpam os filhos quando ficam com raiva, de modo que os filhos carregam sua própria culpa e agora precisam carregar também a culpa dos pais. Que triste quadro! E os pais punem os filhos, mas não oram com os filhos e não os levam para Jesus para que possam obter o perdão e cura. Que pena! É assim que as raízes das amarguras se desenvolvem. Venham a Cristo precisamente como vocês estão. Contemplem o amor de Jesus Cristo até que o duro coração se quebrante. Um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará, meu querido irmão. Se você quiser seguir a Jesus, não comece tentando desistir dos seus pecados por si mesmo.
Se você quiser seguir a Jesus, não comece tentando desistir dos seus pecados. Como então eu posso começar? Você pode estar perguntando. Comece conhecendo a Jesus. Passe horas assentada ou assentado aos pés de Jesus, lendo a Bíblia, o desejado de todas as nações. Conheça Jesus. Mergulhe nas coisas de Deus. Mergulhe nas coisas de Deus. Uma pecadora que pensava que o seu caso não tinha esperança de salvação, resolveu praticar esse conselho. Não comece tentando desistir dos seus pecados. Comece conhecendo Jesus. Passe horas assentada aos seus pés, lendo a Bíblia, ou desejado de todas as nações. Conheça Jesus. Mergulhe nas coisas de Deus. 2 meses depois, ela telefonou dizendo: estou fazendo o que você disse para eu fazer. E já tem 2 meses que estou mergulhada na palavra de Deus. Tenho passado horas lendo sobre Jesus e mal posso acreditar no que está acontecendo. Todo o meu coração, toda a minha mente estão sendo atraídos para Jesus e eu nem me importo mais com o pecado. Nem mais me importo com o pecado, porque estou mergulhado nas coisas de Deus. Quem fez isso? Quem levou esta mulher para o arrependimento? Quem mudou a mente dela? O Espírito Santo. Mas como? Quando ela começou a contemplar Jesus, ela deu uma chance para o Espírito Santo. Ela aprendeu de Jesus e permitiu que ele impressionasse seu coração e a levasse ao arrependimento. Querido irmão, querida irmã, o meu conselho para você: não tente desistir dos seus pecados por si mesmo, mas tome tempo para conhecer Jesus, estude a Bíblia, mergulhe na Bíblia, conheça Jesus Cristo através da meditação nele, através da Bíblia, através do livro desejado de todas as nações. Você mergulha nas coisas de Deus e o Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus Cristo. Não resista à atração que vem da cruz de Jesus Cristo, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna. Creia nisso, meu querido irmão. Deixe-me orar com você. Meu Pai querido, eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre toda a alma pecadora, todos os que estão penitentemente aos pés de Jesus Cristo, que não tentemos desistir dos nossos pecados sozinhos, mas que tomemos tempo para contemplar Jesus, estudar a Bíblia, meditar nele, assimilar a mente dele, e que o Espírito Santo implante em nós a mente e o caráter de Jesus. Salva-nos, santifica-nos, para a glória do teu nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, a paz que só Jesus pode dar. Amém.